Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai direto ao ponto e mergulhar fundo nas duras realidades dos riscos aquáticos. O objetivo aqui é desdobrar dados e pesquisas fundamentais para que a gente consiga realmente entender o tamanho dessa crise global. É muito comum a gente associar a água apenas a momentos de lazer, diversão, certo? Mas os números que vamos ver agora contam uma história muito mais complexa e que, sinceramente, exige a nossa atenção imediata. Para preparar o terreno, essa imagem já transmite de cara a realidade silenciosa e, muitas vezes, desesperadora do afogamento. Existe um mito super perigoso na nossa sociedade de que tragédias assim só acontecem com as outras pessoas, ou só com quem não sabe nadar nada. Desconstruir essa falsa sensação de segurança logo de início é o nosso primeiro e mais importante passo para entender a gravidade real do que estamos enfrentando. Para dar uma dimensão clara e imediata do problema, dá uma olhada nesse número assustador. 37. Essa é exatamente a quantidade de pessoas que perdem a vida por afogamento a cada hora no mundo todo. É um dado pesado, com certeza, mas serve como um alerta devastador e um ponto de partida para a gente compreender o tamanho desse cenário trágico globalmente. E tem um detalhe que deixa tudo isso ainda mais de cortar o coração. Metade, ou seja, 50% de todas essas vítimas no mundo são jovens com menos de 25 anos. É um impacto gigantesco na juventude. Como o afogamento é uma das 10 maiores causas de morte na faixa dos 5 aos 14 anos, fica absolutamente urgente a gente repensar como a educação sobre segurança na água está sendo passada para essas novas gerações. Agora, se a gente olhar só para os registros oficiais, a Organização Mundial da Saúde reportou cerca de 235 mil mortes por afogamento no mundo lá em 2017. Só que a realidade é bem mais sombria. Organizações que são autoridades em segurança aquática, como a Sobrasa, estimam que o número real seja, na verdade, muito superior a 500 mil de mortes por ano. Então, o grande ponto de atenção aqui é que essa epidemia é absurdamente subnotificada. Isso acontece porque só uns 40% dos países membros da OMS costumam fornecer dados confiáveis sobre o tema. Quando a gente descobre que os números reais podem ser de 5 a 10 vezes maiores do que os registrados, fica bem claro que o mundo está tentando prevenir esse problema usando informações super incompletas. Além de tudo isso, os dados mostram uma disparidade econômica gigantesca. As taxas de mortalidade chegam a ser 3 vezes maiores em nações de baixa renda. E olha só que dado importante. Nessas regiões, mais de 90% dos óbitos acontecem em ambientes do dia a dia. A gente não está falando só do mar aberto, mas de águas da rotina das pessoas, como rios, lagos, poços ou até mesmo dentro de casa, que acabam virando riscos constantes. Bom, passando agora para a realidade no Brasil. Vamos focar um pouco nessas estatísticas locais bem alarmantes do ano de 2022. Só aqui no Brasil, 16 pessoas morrem afogadas todos os dias. Colocando isso em perspectiva, é uma tragédia totalmente evitável acontecendo a cada 90 minutos. É uma rotina pesada, implacável, que tira dezenas de pessoas e suas famílias diariamente e quase sempre longe da atenção da mídia. E o que é super interessante de notar aqui é a enorme diferença entre os gêneros. Os homens morrem por afogamento a uma taxa quase 7 vezes maior do que as mulheres. É um dado de cair o queixo, né? Isso faz a gente refletir muito sobre comportamentos de risco, o excesso de confiança e como, muitas vezes, o público masculino acaba ignorando seus limites pessoais na água. Trazendo esses números frios para a nossa realidade humana, as manchetes de jornal ajudam a ancorar um fato devastador. 4 crianças perdem a vida por afogamento todo santo dia no Brasil. Ver essas fatalidades acontecendo em piscinas e praias só reforça como a supervisão ativa e o uso de barreiras físicas são coisas cruciais. Não dá para vacilar de jeito nenhum. Outra coisa que surpreende muita gente, a imensa maioria desses incidentes fatais não acontece na praia. Acredite se quiser, 70% dos casos ocorrem em rios e represas do interior. Muitas vezes são águas que parecem super calmas por cima, mas escondem correntes fortes, galhos, pedras e umas mudanças repentinas de profundidade que pegam qualquer um de surpresa. Certo, agora vamos entender o porquê de tudo isso. Quais são as principais causas por trás desses eventos tão rápidos e catastróficos? Dando uma olhada rápida nessas causas, a gente logo percebe que se afogar raramente é só questão de não saber nadar. Na verdade, é uma bola de neve de vários fatores. Pode ser um cansaço que bate do nada, uma cãibra que paralisa, o efeito do álcool ou simplesmente a decisão de arriscar num lugar desconhecido. A partir do momento em que o pânico toma conta porque a pessoa superestimou os próprios limites, a situação sai de controle em questão de segundos.
Para respeitar de verdade os riscos da água, a gente precisa entender as diferenças entre o afogamento primário e o secundário. Essa separação deixa tudo mais claro. O afogamento é chamado de primário quando a causa principal é a falta de habilidade de natação da pessoa. Já o secundário acontece como consequência trágica de um problema médico ou físico de fora, tipo um trauma, um desmaio ou um mal súbito que derruba a vítima antes mesmo que ela consiga tentar nadar. Para fechar essa nossa análise, vale muito a pena fazermos uma pausa reflexiva. A lição mais valiosa de todas se resume a uma pergunta simples, mas que literalmente salva vidas. A gente está realmente respeitando os nossos limites e o ambiente na hora de entrar na água? Com todos esses dados na mesa, fica aqui a nossa provocação. O que estamos fazendo hoje para evitar que essas tragédias silenciosas continuem acontecendo amanhã?